Jesus deixou esse mandamento: façam isso em memória de mim. E qual é a memória? A memória é que Ele pagou o preço por nossa libertação e salvação. Então nós não podemos esquecer que nós temos um libertador, um Senhor e um Salvador que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Os elementos da ceia é o pão e o cálice, representa o corpo dele, que foi moído por nós. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras, pelo que ele sofreu, nós somos sarados. E o sangue de Jesus é o sangue da nova e eterna aliança. Amém? Nós estamos vivendo o último tempo da igreja na terra. Por isso que o sangue é o sangue da nova e eterna, não vai haver outra aliança. Esse sangue purifica, apaga as nossas transgressões. Por isso que na cruz do Calvário Jesus cancelou a dívida que era contrária. O preço foi cravado, a cédula que era contra nós foi cravada na cruz. E Ele pagou o preço por nós. Por isso Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Por isso você pode dizer que você hoje é livre. Verdadeiramente livre. Amém? Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém? Deixa eu chamar a sua atenção para um versículo que está ardendo no meu coração. A Bíblia diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, que a iniquidade é todo tipo de maldade e pecado, perversidade, perversão sexual. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, mas aquele que perseverar até o fim será. Essa noite, Deus está visitando essa igreja. E eu tenho um recado de Deus para algumas pessoas aqui. E o recado de Deus é: se as lutas, as provas, ou alguma perca, ou alguma frustração esfriou o seu coração, você tem a oportunidade nessa noite deixar Jesus aquecê-lo novamente com a presença do Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo. Olha o que o texto diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, mas aquele que perseverar até o fim será. Então, quando a iniquidade ela cresce, a tendência é o amor de quem está perto esfriar. E a iniquidade cresce justamente porque aonde deveria haver um coração aquecido, há um coração frio, que um dia já foi quente, que um dia já foi aquecido, mas que com o passar do tempo, as provas, as lutas, as frustrações ou até mesmo uma queda, esfriou o seu coração. Mas Deus está aqui, na pessoa do seu Espírito Santo, para aquecer novamente, para fazer com que você ame Ele como nos primeiros dias, e volte à presença dEle como no primeiro amor, como nas primeiras obras. Por quê, pastor? Porque você precisa ter um coração aquecido, porque somente aqueles que tiverem um coração aquecido resistirão esses últimos dias da igreja na terra e prevalecerão, e aquele que prevalecer até o fim será. Você precisa ter um coração aquecido, não só para se envolver com Deus e com a sua obra, mas isso também está ligado à salvação da sua alma. Em outra passagem, Jesus diz: porventura, quando o Filho do Homem vier à terra para arrebatar a sua igreja, achará fé na terra?
A luta de Satanás não é tirar você da igreja. É esfriar você dentro da igreja e tirar a sua fé para você não alcançar nada. Ele quer que você venha à igreja frio, sem fé, sem motivação. Mas eu estou indo à igreja. Mas você não sente mais a presença. Você não tem desejo de participar. Você não crê na palavra que está sendo ministrada, nos hinos que estão sendo cantados. É dessa forma que o diabo quer você. Mas Deus não. E por isso Deus mandou eu te dizer que essa noite é a noite dele acender a chama. Que se depender dele, a tocha vai ser acesa no seu coração novamente. Que se você caiu, ele te levanta. Se você está prostrado, ele te põe de pé. Aleluia. É somente você tomar uma decisão. Hoje é a minha noite. Hoje eu vou romper duplamente. Hoje é uma noite de ceia. Celebração. Amém? Então, esteja preparado, vigilante, porque os dias realmente são maus. Os dias são maus porque a terra geme, a natureza geme, porque a natureza geme e a terra geme porque eles percebem, porque foram criados por Deus, e eles percebem que está chegando a hora da trombeta soar. E quando essa trombeta soar, o advogado que está sentado ao lado direito do Pai vai se levantar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e vai vir arrebatar, vem buscar a sua igreja. E a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, serão transformados e subirão, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e transformados, e esse corpo corruptível de carne receberá um corpo incorruptível. Eu preciso lembrar a você disso. O diabo está tentando apagar a chama do arrebatamento, mas Deus me trouxe aqui para dizer para essa igreja nessa noite: o arrebatamento vai acontecer. Para muitos já aconteceram, porque quando o homem morre, o arrebatamento já aconteceu, ele já deu destino à sua alma. Se ele morreu com Cristo, Cristo o arrebata para si. Se ele morreu sem Cristo, ele vai padecer já desde a sua morte. Por isso que a igreja precisa estar atenta. A igreja precisa viver realmente entendendo. A qualquer momento eu posso sumir, desaparecer. Ou a qualquer momento também eu posso morrer. De quem é a minha alma? A minha alma pertence a quem? De quem eu sou de verdade? Por isso que nessa noite é uma noite de renovação de aliança, é uma noite de renovação, de você dizer realmente que Cristo é o teu Senhor, que o sangue de Cristo realmente é sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, amém? Tomar posse disso para a glória de Deus. Vamos aplaudir a Ele. Amém? Então, eu gostaria de fazer uma leitura em Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, por favor, abra a sua Bíblia. Vamos aqui em Gênesis 2. Eu quero só começar aqui uma ilustração e vamos prosseguindo por conta do tempo. Gênesis 2. Quem encontrou, diga amém. Verso 7 ao verso 9. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de... E o homem foi feito alma, e plantou o Senhor Deus o homem num jardim do Éden, do lado oriente, e pôs ali o homem para que... O homem que tinha formado. Verso 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida. A árvore da vida estava no meio e a árvore do conhecimento do bem e do mal estava ali também. Deus plantou o homem ali naquele jardim para quê? Para o homem cuidar dele. Amém? Deus preparou tudo e disse para o homem: você só vai administrar o jardim.
Você pode comer de tudo, até da árvore da vida. Você só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do... Verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Então o homem tinha que cuidar do jardim e fazer mais o quê? Guardar quem? O jardim. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livre, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não, porque no dia que você comer dela, certamente, aqui nós temos uma grande revelação. Deus coloca o homem no jardim, deixa ele como um administrador de tudo, e diz para ele: pode comer de toda a fruta, de todo o fruto, você só não pode tocar na árvore do conhecimento do bem e do... Porque no dia que você comer dessa árvore, você morrer. Essa morte, é claro que não foi física, foi espiritual, que é pior. Porque a morte física, quando você está aliançado com Deus, lhe garante a vida eterna. Mas a morte espiritual, você sem Deus, quando você morre fisicamente, você perde a salvação da sua alma, porque depois da morte segue-se o juízo. Não há nada que ninguém possa fazer, e nem Deus, depois que você morre, passa dessa vida para outra. Porque enquanto há vida, você pode tomar uma decisão de consertar, de fazer uma aliança com Deus. Mas depois da morte, meu amado, não tem ouro, não tem prata, não tem sacrifício, nem a graça de Deus pode te alcançar depois da morte, se você morreu sem Cristo. Por isso você que está aqui, está me ouvindo através das redes sociais, ou está aqui presente nessa noite, a salvação da sua vida está na decisão que você toma todos os dias. Quem pode dizer amém? Deus deu para ele, assim como Deus nos deu. Deus nos deixou nesse mundo. O propósito de Deus não é nos tirar daqui agora. Nós não somos desse mundo. A nossa pátria não é essa. A nossa pátria é a Nova Jerusalém. A Bíblia diz: a Nova Jerusalém que desce do céu. E é lá onde Jesus disse que ia preparar lugar. Nas mansões celestiais, João 14, vou preparar lugar, e quando esse lugar estiver pronto, eu voltarei e pegarei vocês e levarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? E lá, a Nova Jerusalém é a nossa pátria eterna. Nós vamos passar a eternidade com Cristo. É lá que o cântico diz: morte e choro, nunca mais. Amém? Tristeza e dor. É lá que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda. Lá não vai haver morte, não tem dor. Por quê? Porque nós habitaremos com Ele eternamente. Amém? Veja só, mas Deus também nos colocou aqui e nos deu o tempo, nos deu saúde, nos deu um corpo, nos deu habilidade para a gente administrar. Mas Deus também deu uma ordenança para nós, assim como deu a Adão. Adão recebe do jardim 100% de Deus, para cuidar e para guardar, administrar. É a árvore do conhecimento do bem e do mal, é a parte da fidelidade do homem com Deus. Porque Deus deu livre arbítrio ao homem. Deus não colocou anjo para guardar aquela árvore, não. Por quê? Porque o homem tem que escolher todos os dias a quem ele quer servir. Se é a Deus ou se é o Deus desse mundo. Você tem que decidir todo dia a gente decide quem nós vamos servir. Quem nós vamos adorar. Amém? E assim Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E colocou também a árvore da vida. E na árvore da vida Ele também não colocou anjos para guardar ou para convidar Adão para comer. Mas Ele deixou claro: Adão, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você pode comer de qualquer árvore, mas se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, olha, Adão, deixa eu te dizer uma coisa: você vai morrer. E a Bíblia diz que Deus, Ele vem todos os dias, antes da viração do dia, Ele vem conversar com Abraão, com Adão. Todos os dias Deus vem, porque Deus, Ele quer
gerar uma comunhão, uma intimidade. Deus quer fazer parte do dia a dia de Adão, assim como Deus quer fazer parte do nosso dia a dia. Deus quer fazer parte do seu dia a dia. Essa semana de culto familiar, quando você começar a fazer os cultos e a convidar Jesus para vir, para a presença vir, você vai ver como será a sua semana. Você vai ver a diferença de uma semana onde você convida Deus todos os dias para estar na sua casa. Assim Deus ia lá no jardim todos os dias. E aí, Adão, como é que tá? Como foi seu dia? Deus quer conversar, Deus se importa, Deus quer fazer parte da sua vida, do seu dia a dia. Deus quer saber das mínimas coisas, Deus quer saber dos problemas, Deus quer saber como você está passando. Deus se importa com você. E Deus tem essa intimidade com o homem. E o diabo olhou e disse: não tem como eu tirar Deus dele. Não tem como eu tirar Deus do jardim. Por quê? Porque ninguém pode mover Deus de lugar. Quem é o homem ou o diabo para mover Deus de um lugar? Deus, Ele está em todos os lugares. Deus estava fora e estava dentro do jardim. Ele pegou o homem e colocou dentro do jardim. Porque o homem é pequeno, o homem tem estrutura, o homem tem tempo de vida, o homem é limitado. Deus não. Então o diabo olhou e disse: não tem como eu tirar Deus da vida dele, não tem como eu tirar Deus do jardim. Então eu vou lutar para tirar ele de Deus. E qual é a estratégia dele? A Bíblia diz que ele vai e faz com que o homem faça justamente o que Deus disse para ele não fazer. Foi no jardim que a aliança foi quebrada. Foi através da desobediência que Adão perdeu a presença e a comunhão de Deus e perdeu também o jardim. Porque Eva e Adão resolveram desobedecer, comer da árvore que Deus disse para que eles não comam. Todas as vezes que você retém ou fica com algo que pertence a Deus, você vai abrir uma porta e uma legalidade para o diabo trabalhar no seu jardim, na sua casa e na sua vida. O diabo não teve poder até que Adão deu para ele mais Eva. O diabo não tem autoridade e poder, a não ser que você dê, a não ser que você abra uma porta. A Bíblia diz que Satanás vai induzir Eva. E a Bíblia diz, em Gênesis 3, verso 6. Viu a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos seus olhos, árvore desejada para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Olha aí, algo interessante que eu quero chamar a sua atenção. O diabo vai usar um instinto chamado avareza. Ele vai despertar na mulher aquilo que ainda não tinha sido despertado. A árvore, como era o nome da árvore? Quem lembra? A árvore do conhecimento do bem e do... Satanás vai até Eva e diz assim: essa árvore aí, ela vai abrir os seus olhos. Ela vai dar conhecimento do bem e do... Você já prestou atenção nesse versículo? Onde foi que Satanás enganou Eva aí? Leia o texto, irmão. Satanás diz assim: olha, Deus disse o quê? Que pode comer? Não, não pode comer. Por quê? Ele disse que no dia que nós comermos nós vamos... Satanás disse: não, no dia que você comer, os seus olhos serão o quê? E você saberá o que é o bem e o... Ele só não disse as consequências. Mas o que foi que aconteceu quando Eva e Adão comeu o fruto? Abriu-se o quê? Para a iniquidade, porque eles eram puros. Eles eram tão puros que não tinham vergonha quando estavam nus.
Tanto que quando ele come um fruto, que os olhos da maldade abrem, da maliciosidade abrem, eles procuram logo folha para se cobrirem. Por quê? Porque agora eles descobriram que estavam o quê? Mas antes eles já não estavam nus. E qual era a diferença? A pureza. Havia uma pureza. E quando eles desobedecem a Deus, o diabo entra e coloca a iniquidade, coloca a maldade. Quando você dá lugar a Satanás, ele entra para colocar a maldade, para colocar a iniquidade. Por isso que a Bíblia diz: ei, não dê lugar ao diabo, resista a ele e ele fugirá de vós. Fugir dos desejos carnais. Desejos carnais você foge, mas do diabo você não brinca, porque ele não brinca de ser diabo. O diabo você resiste na fé, resiste pelo nome de Jesus, resiste pelo Espírito Santo, resiste pela palavra. E ele tem que fazer o que a Bíblia está escrito: fugir, fugir. E tem diabo fugindo hoje aqui. Ele fugirá de vós. A espada do Espírito está desembainhada nessa noite. Tem diabo fugindo da tua vida hoje. Você vai acertar as coisas hoje com Deus. Satanás vai sair da sua casa, do seu casamento, do seu negócio, da sua vida. O diabo não vai ter outro caminho. Ele vai ter que sair. Aleluia. A Bíblia diz, capítulo 3, verso 9 de Gênesis: chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde és? E ele disse: eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e eu escondi-me do Senhor. Quem mostrou você que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não? Para aí. Vem Deus como todo dia, ele vinha. Amém? Deus está vindo. Deus chega no jardim e começa a procurar quem? Escute que Deus já vem gritando de longe, porque de longe Adão ouviu quem? Hein? E quando ele começou a ouvir de longe a voz de Deus, ele fez o quê? Porque ele estava o quê? Mas antes ele não se escondeu. Ele começou a se esconder de Deus quando ele caiu, quando ele pecou. Agora escute, Deus chega para Adão e diz: Adão, aonde você está? E Adão diz: eu estou escondido. Deus não chega perguntando: o que você fez, Adão? Por que você fez? Deus pergunta: Adão, aonde você está? Por quê, pastor? Porque Deus quer que Adão entenda que aonde Adão está foi o lugar que ele caminhou por ter pecado contra Deus. Porque ele pecou, ele teve que caminhar e se esconder de Deus. E Deus está querendo que Adão entenda: olhe o que você cometeu, fez com você. Tirou você da minha presença, tirou a pureza de você e fez agora você um homem fugitivo, tentando se esconder de mim. Mas quem pode se esconder de Deus ou dos olhos de Deus? Como o diabo não consegue tirar Deus do jardim, como o diabo não consegue tirar Deus da família, de dentro da comunhão, então ele vai lutar para tirar Adão de dentro do jardim. E qual é a proposta de Adão para tirá-los dentro do jardim? Lançando uma proposta, lançando algo que comece a gerar no coração puro um pensamento malicioso, um pensamento de avareza. Por quê? Porque o diabo começou a se corromper. Era assim. Ele era o querubim ungido.
Ele era o modelo de beleza no céu. A Bíblia diz que quando ele andava, saía som do seu corpo. Ele era responsável pela adoração a Deus. É por isso que a igreja hoje é responsável por essa adoração. E aos poucos ele foi deixando a corrupção entrar no seu coração. Aos poucos a avareza foi entrando no coração e ele disse: eu posso também me assentar lá em cima, eu posso também. E não foi difícil juntar a terça parte dos anjos. Eu estou falando de Lúcifer, trabalhando no céu contra Deus, conseguiu ajuntar uma terça parte dos anjos. Imagine agora na terra. Você pensa que ele parou de trabalhar? Não, ele continua evacuando as igrejas, tentando roubar a terça parte das igrejas. E ele vai atrás de quem? De quem tem coração fácil para a avareza, para os valores agarrados nesse mundo. Por isso que a Bíblia diz: não ameis esse mundo, nem no que esse mundo há. Se alguém ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. Não ame esse mundo, viva nele o tempo que Deus determinar, porque você não é desse mundo. A nossa nação eterna é a Nova Jerusalém. Você está aí. O objetivo final de Satanás então foi concluído. Então ele consegue tirar ali o homem. E agora Deus vem trabalhando através dos profetas, através dos homens, anunciando o Cordeiro, anunciando o último sacrifício, que é Cristo Jesus. E nós estamos aqui hoje nessa Santa Ceia, porque a obra de Cristo na cruz do Calvário foi perfeita. O segundo Adão não se rendeu a Satanás. Satanás foi para cima de Jesus também. 40 dias sendo tentado pelo tentador. 40 dias sendo tentado. E a Bíblia diz que Jesus não recuou. A diferença é que o segundo Adão é o verbo, é a própria palavra. E Satanás usa a palavra, mas ele usa sem autoridade. Quando o verbo fala, a autoridade, porque ele está falando dele mesmo. E quando o diabo está falando, ele está falando de algo que ele não conhece, de algo que ele não sabe, de algo que ele não pode sentir. Mas quando você fala, você sente. Quando você fala a palavra, você sente. Quando você fala a palavra, você tem vida. Quando você fala a palavra, você tem saúde. Quando você fala a palavra, você tem comunhão. Por quê? Porque a palavra está dentro de você, através do Espírito de Deus. E hoje nós estamos aqui nesse culto de Santa Ceia, porque hoje Deus vai mudar a história e a vida de muitas pessoas. Diga: eu aceito essa mudança. E uma das formas que Deus estabeleceu para a renovação dessa aliança com Ele foi trazer o homem de volta para o lugar que Ele criou. Em Cristo Jesus, nós somos trazidos novamente à presença de Deus. E um dos instrumentos, e uma das formas poderosas dessa restauração é a adoração. Diga comigo: adoração. Quem veio adorar a Deus aqui? Nós adoramos aqui no início do culto ao Senhor.
Nós estamos aqui declarando, se conectando novamente com Ele através da adoração, do conhecimento da palavra. Isso é um culto racional. Porque o objetivo final do resgate é restaurar, renovar. Amém? Renovar, restaurar, restabelecer a comunhão através da adoração. Por isso que é necessário você estar no culto, você fazer parte do culto. Porque durante o momento do culto, você está ali adorando. E quando você está adorando, você está sendo renovado, santificado, purificado. Não que Deus precise ser adorado para Ele ser Deus. Não. A Bíblia diz que Deus não necessita, irmão. Ele é um Deus completo e Ele não se serve de mão de homens. Deus é completo. Deus não tem problema com baixa autoestima. Deus, Ele é completo. Quando nós adoramos a Deus, não é Deus que está ganhando. Quem está ganhando somos nós. O diabo não rouba culto nem adoração de Deus. Ele tenta roubar de nós o que nós queremos dar para Deus. Ele quer repetir a mesma coisa do jardim. Eu não posso mexer com Deus. Eu não posso tirar Deus da igreja. Então eu vou tentar tirar a adoração da boca do adorador. Mas o Espírito de Deus está aqui nessa noite dizendo: se você quiser, eu toco na tua boca como eu toquei na de Isaías, e ponho adoração, ponho fogo, ponho profecia. Oh, meu Deus! Eu quero caminhar com vocês para o segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo. Escute isso, Êxodo capítulo 5. E aqui eu vou destacar algumas coisas importantes para a gente encerrar. No capítulo 5 de Êxodo, Êxodo é um livro que retrata a libertação. Traz Moisés na figura de Cristo como um libertador, um resgatador. E o que foi que aconteceu para que Israel saísse do Egito? Para Israel sair do Egito, teve que acontecer o que, meus amados, naquela noite? A última noite de Israel no Egito, tinham que sacrificar alguma coisa. Sacrificaram o quê? Um cordeiro. E o sangue do cordeiro foi aspergido nos umbrais da porta. Depois ele foi comido inteiro por toda a fã. Estava apontando para Cristo, para o que Cristo ia fazer na cruz. E o anjo da morte veio à meia-noite. E a Bíblia diz que aonde havia a marca do sangue, o anjo da morte não. Por quê? Porque quando via o sangue, o anjo da morte entendia: essa casa está protegida, essa casa é comprada, essa casa tem um dono. O diabo, quando olha para um crente revestido do sangue de Jesus, ele entende: ele tem dono. O dono dele é maior que eu. O dono dele venceu a morte, ressuscitou e tomou a chave da morte do inferno. Escute isso. Eu vou falar sobre cinco investidas do diabo para tentar tirar você de Deus. Quantas? Escute aqui. 5. A primeira, no capítulo 5, Moisés já vem desde o capítulo 3 anunciando a Faraó: deixe o meu povo ir, deixe o meu povo ir, deixe o meu povo ir. No capítulo 5, a Bíblia diz, verso 6, a Bíblia diz que Faraó diz assim: vamos ocupar esse povo, vamos colocar eles tão ocupados ao ponto de ele esquecer esses negócios de sair do Egito. Primeira investida de Satanás. Ele vai fazer de tudo, e ele pode fazer isso,
principalmente para quem tem coração inclinado às coisas desse mundo. Ele ocupa você, ele te dá hora extra, ele te dá um cargo melhor, uma função melhor, desde que ele consiga tirar você do culto, da adoração a Deus. Ocupa eles, põe eles para trabalhar dobrado. Para quê? Vamos tirar o desejo de sair, vamos fazer eles esquecerem, através do trabalho, vamos fazer eles esquecer esse negócio de sair do Egito. Satanás faz qualquer coisa com você, desde que você não adore a Deus e permaneça no Egito. Foi uma luta para você vir a esse culto, porque Satanás não queria que você viesse adorar a Deus. Satanás não estava preocupado com a oferta que você vai dar, não, amado, ele estava preocupado com a adoração que você ia apresentar aqui a Deus. Ocupa eles. Vamos fazer alguma coisa para que eles se sintam ocupados. Primeira investida, através da ocupação. Mas Moisés representava Cristo. Estava decidido libertar o povo. Eu vou até o fim. E a Bíblia diz que começou a vir as pragas. E começou a vir as pragas. E aí no capítulo 8, verso 25, Faraó vai fazer a segunda investida, porque Faraó tem a imagem de Satanás, do diabo. O Egito é o mundo. E aqui, no capítulo 8, verso 25, Faraó vai fazer a segunda investida. Qual é? Moisés, eu vou deixar o povo adorar. Vocês querem adorar? Queremos. Eu vou deixar o povo adorar. Vai? Vou. Mas vai ter que ser aqui no Egito. Você já viu essas pessoas que estão no Egito, vivem no Egito, envolvidas no Egito, e de vez em quando elas cantam uma canção e um bocado de crente fica, olha, fulano cantou uma música para Deus, está no Egito, está envolvido no Egito. Deixa eu dizer uma coisa para você: escravo não pode adorar a Deus, escravo adora o Senhor dele. Se adorar no Egito, vai adorar Faraó. Por isso Deus disse: deixa o meu povo ir. Por quê? Porque eu vou libertar. Porque para mim adorar não é escravo, é filhos. Sabe que você está adorando? Porque você deixou o Egito. Você deixou o Egito. Você foi resgatado. Você foi comprado. E hoje você não é mais escravo. Você é filho. Aleluia! O Faraó diz: pode adorar aqui no Egito. Escolhe um lugar aí que não tem problema. Eu não vejo problema. Faraó disse: eu não tenho problema com crente, com cristianismo que pode me adorar dentro do Egito. Eu não tenho problema. Moisés disse: não. Deus nos chamou para sair do Egito. Ele quer que a gente adore fora do... Você pode declarar aí: Deus me chamou para fora do Egito. Terceira investida de 5, essa é o quê? A terceira é o seguinte: Moisés, eu vou deixar. Vai deixar? Vou. Só tem um probleminha, Moisés. Pois não, Faraó. Eu vou deixar vocês irem. Tem uma condição: vocês não podem ir muito longe. Vocês não podem sair do meu radar. Vocês vão, mas não posso perder vocês de vista. Nós não podemos perder essa conexão. Nós não vamos perder os vínculos. Vocês vão adorar a uma certa distância, mas eu não quero perder o vínculo.
Não vamos desfazer essa amizade que a gente tem. É por isso que Jesus diz: vocês não podem servir a dois senhores, porque há de agradar um e desagradar o outro. A proposta de Faraó é: vocês podem sair, se afaste um pouco, mas vocês não vão perder o vínculo comigo. E tem gente que quer viver assim, quer viver para Cristo, com um pé no mundo e um pé na igreja. E a Bíblia diz que Deus, quem com Ele não ajunta, espalha. Quem não é com Ele é contra. Que cristianismo é esse que você quer viver? O cristianismo é você entregar a sua vida para Ele como Ele entregou a dele para você. Foi por inteiro. Ele quer você por inteiro. Ele não quer você com namoro com o mundo. A Bíblia diz que Deus tem ciúmes de nós como a menina dos seus olhos. Imagina cair um cisco no seu olho. É um incômodo terrível. Você só tem paz quando você tira. Deus tem ciúme de mim e de você quando você começa a querer namorar o mundo novamente. Tem gente que saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Aí fica assim: nessa época de São João, quando eu não era crente, eu rebentava no forró, eu tomava todas. O coração dele ainda está no Egito, só o corpo que está na igreja. Eu não consigo ver um cristão que foi transformado pelo Espírito Santo, tendo prazer, se lembrando com prazer de uma vida de pecado, de sujeira, de imundície. O cristianismo verdadeiro é você olhar para o mundo e dizer: eu não me vejo mais nesse mundo. Eu não tenho prazer nesse mundo. Eu não vejo a hora de Jesus voltar ou me chamar. Não tem mais nada para mim. Eu sinto tristeza em ver o mundo perdido como está. Tanta maldade. Tem maldade tão escalabrosa que você tem dificuldade de acreditar que é verdade. Não vai dar certo. A quarta investida do inimigo. Moisés, quem é que vai adorar nesse lugar aí? Moisés diz: eu, toda a minha família, todo o meu gado, tudo que eu tenho, vai comigo. Levante a mão se você crê. E diga: vai comigo para o céu. Eu e a minha família, toda a minha família, vai subir. Jesus vai alcançar. É promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Quem vai, Moisés? Vai todo mundo, com as famílias, com tudo. Não. Eu posso até deixar vocês irem, mas só os homens, as mulheres e as crianças ficam. Moisés diz: não. Aqui é revelado o plano da salvação para a família. Eu, minha casa, tudo que tem na minha casa vai sair do Egito. Para quê? Nós vamos subir até onde Deus disser e vamos adorar a Ele. Valorize o culto da sua igreja. Valorize os cultos, porque é nesse momento que você saiu para adorar a Deus. Você não pode sentir peso, você não pode sentir opressão, você não tem que estar aqui porque está forçado, não. Você veio de livre e espontânea vontade para adorar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele já foi, pelo que Ele é e pelo que Ele há de ser para sempre na sua vida. Você tem que sentir prazer em vir adorar o Senhor. Você pode estar doente, pode estar sentindo uma dor, mas o prazer de adorar a Deus, você tem consciência: eu estou indo para adorar a Deus.
Eu estou indo para adorar ao meu Deus. Eu estou indo para louvar ao Senhor. Valorize. Valorize o culto. Valorize o momento da adoração. Valorize os trabalhos. Vejam as redes sociais da igreja. Veja as redes sociais da Bethel Kids esses dias. Olhe lá. Trabalho lindo que está sendo feito agora nesse período junino, por exemplo. Meu Deus, fiquei encantado esses dias com as programações, com as postagens. Que coisa linda o ministério infantil dessa igreja. Que coisa maravilhosa o trabalho, injetando nas crianças as primeiras sementes na terra mais fértil que existe. A geração que vem será mais forte do que essa. Essa geração aí, o pregador na primeira largada, já a igreja vai pegar fogo. Aleluia! Não, Faraó. Ou vai a família toda, ou nós não vamos, porque a promessa é eu e a minha casa. Por isso que Josué vai dizer no final dos seus dias, ele entrega a missão e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué se coloca como um sacerdote da casa. Ele diz: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você não pode ser um empecilho para seus filhos, para sua esposa, para o seu marido servir ao Senhor. Você tem que ser um canal de bênção para que eles venham à igreja, porque eles precisam ser alcançados pela salvação que te alcançou. Os pais, o casal, tem que ter muito cuidado, principalmente quando o casal é cristão. Porque muitas vezes não é o diabo a barreira dos seus filhos não ter se convertido. São vocês dois com mau testemunho. O filho olha e diz: Deus me livre de ser crente como meu pai e minha mãe. Essa igreja eu não vou nunca. O evangelho que não traz uma transformação de vida, uma mudança de vida. O evangelho que não tem sacrifício, que não tem cordeiro, que não tem cruz, não é evangelho. Tem muita gente que precisa aceitar Jesus aqui de novo, ser batizado e começar novamente, porque você não tem testemunho, você não tem vida, você não foi transformado e não deixa ser. E o pior de tudo, fica procurando o defeitozinho dos outros para justificar a sua má conduta. Sabe quem não vê defeito na igreja? Sabe quem não vê defeito na igreja? Quem está ocupado com ela. Todo fuxiqueiro e murmurador é alguém que não faz nada. Quem não faz nada tem tempo para olhar a vida dos outros, tem tempo para olhar o defeito dos outros. Mas quem está comprometido, quem está com as mãos ocupadas, os olhos ocupados, não tem tempo para olhar a vida dos outros, os defeitos dos outros. Estou ocupado. A última, essa é a grande cartada de Satanás. Êxodo 10, 24. O diabo diz assim: Moisés, pode ir, eu vou liberar todo mundo. Vou liberar a família toda. Vocês só não vão levar o gado. Tudo que pertence a vocês, deixa aqui. Podem ir. O diabo não tem problema com o cristianismo que não apresenta sacrifício. Porque a libertação vem através de um sacrifício. Satanás diz assim: ó, eu vou liberar. Não tem problema, vocês não precisam orar aqui no Egito. Não tem problema, podem ir mais longe
da minha vista, eu não vou me opor mais a isso. Pode ir adorando a família toda, não tem problema. Só que o gado fica. Mas ir de mãos vazias, sem sacrifício, como eu vou me apresentar a Deus? Disse Moisés. De mão vazia, Faraó, jamais me apresentarei a Deus. De mão vazia, vai a família e vai o gado, até o lugar que Deus nos mostrar, e ali nós vamos sacrificar ao Senhor. A salvação custou um grande sacrifício. O Filho de Deus. A saída do Egito vai custar um sacrifício de um cordeiro apontando para Cristo. O diabo para tudo e foca agora no sacrifício. Sem sacrifício não tem adoração. Sem sacrifício não tem libertação. Sem sacrifício não tem perdão. Sem sacrifício Deus não vem. Mas nessa noite a Igreja Batista Betel está com as mãos de sacrifício. Trouxe o seu sacrifício para adorar. E na hora da adoração Ele desce, Ele vem, porque Ele habita no meio dos louvores. A saída do Egito é Deus separando um povo para Ele. Por isso que tem que sair porque Deus quer um povo separado. Deus quer um povo separado. Não é só uma saída geográfica, mas é uma saída espiritual. Deus agora vai colocar uma nova cultura no meio do seu povo. Eles não vão ver a imagem de escultura. Ele não vai adorar a imagem. Eles vão adorar o Deus vivo, que vive para sempre. Ao Deus invisível, mais real. Então Deus vai tirar a cultura da escravidão e vai colocar a cultura do resgate, da libertação, da salvação e de uma adoração ao Deus vivo. Deus vai estabelecer a adoração. Então a saída do Egito é: separa o meu povo. Por quê? Porque um povo separado vai me adorar. Quem é separado aí vai se identificando. Separa meu povo, aleluia. Por quê? Porque o meu povo separado vai me adorar. E nessa saída do Egito, o povo deve viver um processo. Qual é o processo? Não é só o meu corpo que vai sair daqui. Meu coração também tem que sair daqui. Porque quando só o seu corpo sai do mundo e seu coração fica lá, Deus se aborrece com você. Por quê? Porque a Bíblia diz que muitos morreram no deserto, porque em seus corações não saíram do Egito, só saíram o corpo. O coração ainda estava lá, na cebola. O coração estava lá, escravizado, e tem gente assim no meio da igreja. Não duvide, o corpo saiu do mundo, mas o coração está preso no mundo, nos desejos carnais, nas festas, nas manifestações sociais. Que problema tem isso? Isso não tem nada a ver. O que é que tem acender uma fogueirinha? Não tem problema nenhum, deixe passar a data junina. Acenda até uma fornalha se você quiser. Mas você acender na semana do São João, você está se identificando com o que os homens do mundo estão fazendo. E a igreja não está aqui para isso, meu filho. Que tanto frio é esse que você sente? Um cristianismo que te leva para a beira de uma fogueira, para se assentar na roda dos escarnecedores, e você nunca conheceu Cristo. Você nunca conheceu Jesus de verdade. Aí nessa noite Jesus está aqui dizendo: eu quero ter intimidade com você.
O que o diabo roubou no jardim do Éden, eu quero com você novamente. Intimidade, eu quero viver no seu dia. Eu quero saber como foi o seu dia. Todo dia Deus ia no jardim. Essa semana de culto familiar, todos os dias Deus vai na nossa casa. Nós vamos viver uma semana de intimidade. Nós vamos mergulhar mais em Deus. Ele abaixou e canta na Barabia Sudá. Fique de pé no seu lugar. Ele nos tirou do Egito. Ele nos tirou do mundo. Quem está aí? Escute isso aqui. O sacrifício de Cristo nos tirou do Egito. Mas quando você se torna um adorador, e quando você está adorando, escute isso, por favor. Quando você está adorando, quando você está mergulhando em Deus, você está sendo santificado, purificado, regenerado. E é dessa forma que a gente tira o Egito do coração. Deus não tira o Egito do nosso coração, mas através da adoração, nós vamos tirando o Egito e colocando Jesus no centro do coração. Nós vamos sendo santificados e botando para fora do coração o que o diabo pensa que ele é, o que o diabo pensa que domina a gente. Nós vamos botando ele para fora. Saia, saia. Por quê? Porque nós já temos um rei, nós já temos um Senhor, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Por isso a importância da adoração, a importância do sacrifício. Eu não vou chegar diante de Deus de mão vazia. Problema, e não tem disputa pelo que você possui. Não. É o coração, é o desejo. A Bíblia diz: aonde tiver o seu tesouro, estará também o seu coração. O apóstolo Paulo diz: Demas me abandonou, amando esse presente século, amando esse mundo. Tem gente que nos abandona porque não consegue viver na pegada da transformação, na pegada da santidade, do caráter transformado. Ama o mundo, então vai viver no mundo. Mas nós não temos aliança com o Faraó, nós não temos acordo com o Faraó, nós não temos rabo preso com o Faraó. Nós somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Só que a vida cristã é medida também pela forma como você lida com o dinheiro. Porque o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Deus não tem problema em enriquecer você. Deus tem problema quando o que você tem começa a possuir você. Deus não tem problema que você tenha, que você construa, que você consiga as coisas. Não. Deus não tem problema com isso não. O problema é que quando as coisas possuem você, não fique amaldiçoando o dinheiro não. Não deixe ele dominar o seu coração e atraia riqueza para a sua vida, que isso é bom demais. Todo homem que tem medo de enriquecer é porque seu coração é dominado pelo dinheiro. Mas quem tem um coração dominado por Cristo, já tem domínio no coração. Pode vir o que vier, Cristo é maior. Cristo é maior do que esse cargo, do que essa igreja, do que o carro, do que a casa, do que o dinheiro que eu tenho na poupança. Por quê? Quando a doença vem, quando a morte vem, meu filho, é com Cristo que você se ampara. Porque nada que você construir nesse mundo você vai levar no caixão. Só a única coisa, a certeza da salvação ou da perdição. Mas nessa noite a minha oração é que você saia daqui com a certeza da salvação, que Jesus é o Senhor do teu coração. O amor ao dinheiro, a Bíblia diz, é o princípio de todos os males. O amor a... mas possuí-lo. A Bíblia diz no Salmo 62:10, se as vossas riquezas aumentam, não jogue fora. Não ponhais nela a vossa confiança.
Deus não está mandando você jogar fora. Deus não está mandando você não usufruir. Deus está dizendo, não ponha nela, confie. Continue confiando em mim. E usufrua do que eu estou te dando, do que eu estou te promovendo. Crente sábio, pelo amor de Deus, pega essa. Não é pecado possuir dinheiro, não é pecado ser rico, não é pecado possuir coisas boas. O pecado é as coisas nos possuir. Isso não pode, porque Cristo já nos possuiu. Então a nossa luta também é contra o desapego às coisas dessa terra, porque Jesus considerou o amor à riqueza chamado O único Senhor que se opõe ao senhorio de Cristo na Bíblia é o amor às coisas materiais. Vocês não podem servir a mim e a riqueza e a mamon. Vocês têm que decidir qual é o Senhor. Olha, nem Satanás Jesus colocou como Senhor. Ele disse Deus desse mundo, Deus desse século. Mas o dinheiro, o amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro, ele diz, mamon é considerado como Senhor e se opõe a mim, porque enquanto eu quero tirar o amor às coisas dessa terra e fazer você usufruir delas, sem que eu não perca o meu lugar, o diabo quer fazer você amar as coisas ao ponto de querer até permanecer nessa terra com essas coisas daqui. E ele vai num ponto que ele sabe. E o ponto que ele trabalha é esse ponto aí. E Cristo quer nos possuir por inteiro nessa noite. Tudo que temos, tudo que sou, eu tenho que ter esse entendimento, pertence a Deus. Quando eu tenho essa consciência, eu não tenho dificuldade em ser fiel a Deus. Eu não tenho dificuldade em sacrificar ao Senhor algo para o reino de Deus. Mas a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. A obra da salvação, quando vem sobre a nossa vida, vem para nos tomar por completo. Vem para nos transformar por completo. Jesus nos toma por completo. Na cruz do Calvário, Ele nos comprou e nos tomou por completo. Olhe para cá. Se Cristo é o teu Senhor, é o teu Salvador, tudo que você é, tudo que você tem, pertence a Ele. O fôlego de vida, os dias de vida que você tem nessa terra, pertence, está na mão do Senhor. A Bíblia diz que na mão dEle há o poder da vida e da morte, de exaltar e de abater. E muitas vezes, o Espírito de Deus, Ele quer acender a chama novamente. Sabe o que é que está impedindo a igreja de receber a chama do avivamento nesses últimos dias? Bata o pé no chão aí, por favor. As suas raízes estão muito aprofundadas na terra. Você só está esquecendo de uma coisa: você não é dessa terra. Estamos vivendo apenas um tempo aqui. E tem muitos cristãos com a raiz infundada aqui. Eles olham e não vê. Eles ouvem, mas não entendem. A obra que Deus está fazendo nesses últimos dias, salvando, libertando, curando, a obra de Deus está indo. A obra de Deus está indo. Mesmo muita gente se opondo, Satanás se opondo, o mundo se opondo, Deus está indo com a sua igreja, avançando. Ainda que muitos sejam usados pelo diabo nesses últimos dias para se levantar, para desestimular, para esfriar a igreja, Deus está levantando outros por outro lado para ser uma tocha, uma chama do Espírito. Eu não consigo entrar na igreja sem olhar para a estrutura dela. Eu não consigo entrar na igreja e ver o estacionamento daquele jeito, sem comover o meu coração de uma necessidade que nós temos. Eu não consigo entrar na igreja e ver certas coisas
E essa indiferença é corações frios. É corações que estão dizendo: eu já faço até demais. Mas nessa noite é uma noite de renovação. Uma noite de você deixar o Espírito Santo acender a chama do primeiro amor, das primeiras obras. É uma noite em que você entende que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, vem dele. E sem ele, nada do que eu sou, eu seria. Porque ele me deu fôlego de vida. Ele me tirou do monturo, ele me lavou com o sangue dele. Ele colocou o Espírito Santo dentro de mim. Ele escreveu meu nome no livro da vida. Não tem dinheiro que pague isso. Ele mudou a minha história. E nesses últimos dias, o Espírito de Deus me ressuscitou, acendeu a chama. Quando muitos estavam assoprando para pagar, quando o diabo pensou que ia pagar, Deus veio com a misericórdia, com a graça, com a bondade e com o fogo do Espírito e reacendeu a chama, aleluia, de um pastor de ovelhas que tem um cajado na mão. Ei, nós vamos derrubar o gigante, vamos partir para cima. Ei, a terra é nossa, as muralhas vão cair, nós vamos entrar na terra prometida, queira o diabo ou não. Eu estou vendo uma geração de homens e mulheres abençoados. Eu estou vendo famílias abençoadas aqui. Eu estou vendo Deus enriquecendo pessoas que têm um coração também voltado para a sua obra. Levante as mãos para os céus. Se você deseja renovar a sua aliança, se você deseja que a chama do Espírito seja acesa, levante as mãos para os céus. Nós vamos fazer uma oração ao Senhor. Oh, aleluia! Deus é poderoso e maravilhoso. Oh, meu Pai, levante as mãos e diga comigo: Senhor, nessa noite reconhecemos a frieza, reconhecemos a falta do primeiro amor, das primeiras obras. Nessa noite nós nos arrependemos, te pedimos perdão. Perdoe-nos por toda falta de intimidade, de sensibilidade. Perdoe-me todas as vezes que o Senhor me pediu algo e eu fiz que não ouvi, e me distraí com outras coisas. Quando eu ouvi a tua voz, como Adão ouvia no jardim, essa semana de culto familiar, eu desejo ouvir a tua voz. O que o Senhor quer de mim? Fale, que o teu servo ouve. Deus, fale comigo. Espírito Santo, fale comigo o que tu queres, e de mim, que o teu servo ouve. Eis-me aqui, me cobre com o teu sangue, cobre a minha família com o teu sangue, perdoa os nossos pecados, apaga as transgressões, e te pedimos agora, em nome de Jesus, pelo Espírito de Deus, renova, porque queremos te adorar. Renova, porque somos adoradores. Renova, porque somos adoradores. Renova, acende a chama mais uma vez do primeiro amor, das primeiras obras. Nessa noite, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem sobre a minha vida, vem sobre essa igreja, vem sobre a minha casa. Espírito Santo, vem! Aplauda Ele, glorifique.